Então, a gente vai falar agora sobre planejamento, que é muito importante. É, venho mencionando a importância da gente pensar na acessibilidade desde a pré-produção. Então, a acessibilidade ela deve ser considerada desde a fase de elaboração do projeto e não como uma adequação posterior, porque isso garante também um orçamento realista, uma execução eficiente, a valorização dos profissionais e dos profissionais capacitados e um projeto de articulação de público, de fato. Então, muitas vezes na execução do nosso projeto, a gente reclama que não teve público, mas quando a gente trabalha desde o princípio com essa premissa da acessibilidade, a gente já começa a elaborar um projeto e um plano de articulação de público junto com o nosso plano de acessibilidade. Execução. Então, a montagem dos recursos, a equipe de apoio, a checagem de sinalização e acessos. E a acessibilidade ela vai até o fim do projeto. Então, no pós-produção é o momento que a gente vai coletar os feedbacks dos profissionais, das pessoas que estiveram presentes e a gente vai avaliar o impacto da acessibilidade, o que a gente pode melhorar, quais recursos podem melhorar, como que a gente pode tornar um próximo projeto, uma segunda edição ou afins, de uma forma ainda melhor, em que essa acessibilidade seja cada vez mais responsiva, né? Identificando e superando barreiras, eu acho que é o primeiro processo da elaboração do projeto, e aí parece até que eu estou sendo repetitiva, mas é importante a gente bater nessa tecla, que a gente vai primeiro identificar quais são as barreiras arquitetônicas, as barreiras comunicacionais e as barreiras atitudinais do nosso projeto. Principalmente as barreiras que precisam de adequação, como a barreira arquitetônica, é muito importante a gente ter talvez um checklist que tem aqui como uma dica, né, para mapear essas potenciais barreiras antes do evento, para a gente conseguir elaborar um plano de fato que comporte essa acessibilidade e que esteja dentro do nosso orçamento também. Então é por isso que a gente tem que pensar isso desde a elaboração. E uma forma também da gente identificar se os profissionais que a gente está trabalhando são profissionais éticos, são profissionais que são de fato capacitados, é através do orçamento. Porque se a pessoa está jogando o orçamento muito lá embaixo, a gente tem que pensar qual é o nível de ética desse profissional, já que existe uma tabela de recomendação que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu trouxe aqui também um, uma dica, né, de checklist, de planejamento, de gestão e com, quais barreiras a gente vai identificando nesse processo. Então, primeira parte do planejamento é o plano de acessibilidade desde o início do projeto, diagnóstico local, que é visualizar quais são os possíveis obstáculos de acessibilidade arquitetônica desse espaço, a divulgação dos recursos de acessibilidade nos canais de comunicação, então um plano de comunicação, um plano de divulgação que também seja acessível, a garantia de um transporte acessível e vagas reservadas, nem sempre a gente tem como garantir transporte, mas as vagas reservadas é importante se a gente vai ter um estacionamento. Prever o orçamento e o cronograma específico para acessibilidade. Então, isso daqui de cronograma específico é importante, porque às vezes a gente não tem recurso de fato para tornar o evento plenamente acessível, inteiramente acessível. Então, ok, com o meu recurso, quantas ações de acessibilidade eu consigo fazer? Já estive em projetos de temporada de 20 apresentações em que teve a semana da acessibilidade, então a semana em que teve apresentações acessíveis. E é muito comum de vocês verem programas que, nos dias X e Y nós teremos acessibilidade em Libras e audiodescrição. Porque às vezes, de fato, não tem orçamento para tornar o projeto totalmente acessível. Então, a gente cria um cronograma específico para acessibilidade.
Equipe e atendimento, então a gente volta aqui para a parte da acessibilidade atitudinal, que é a capacitação da equipe, a garantia de uma recepção que tenha profissionais com noções básicas de Libras. Isso daqui é muito importante se a gente vai falar de um evento em que eu tenho acessibilidade em Libras, quando o surdo chega nesse evento, como que ele é abordado, como que ele é acolhido, como que ele é direcionado. Então eu vou trazer até um evento aqui de um checklist de acessibilidade em Libras, eu só tampei aqui o nome do festival, mas aqui foi alguns alinhamentos que a gente fez de pautas que é importante de se alinhar. Primeira de todas, né? Isso é essencial, independente, enfim, de ser para acessibilidade ou não. A gente tem que ter isso em mente, tem que ter contrato, tem que ter prazo de pagamento, tem que ter nota, tem que ter prestação de contas. Isso é importantíssimo. Estacionamento, como eu disse, nem sempre tem, mas neste caso tinha estacionamento disponível para um carro da equipe de intérprete de Libras, porque era um evento muito grande. Então, isso daqui foi importante para a gente alinhar aqui no checklist, né, com a produtora para saber como que ia ser esse acesso. Identificação para que os intérpretes acessem o palco. Então, como que eu vou identificar, dependendo do tamanho do meu evento? Vai ser com pulseira, vai ser com crachá, qual que vai ser essa identificação? Para que isso não seja uma dor de cabeça, porque às vezes são tantos acessos. Já aconteceu da gente estar de estar com a minha equipe no evento, chegar no fim do evento tá com 5 pulseiras diferentes no braço para conseguir acessar o palco. Local no palco, isso daqui é essencial, onde o intérprete de Libras vai ficar, tem iluminação e local para os outros dois intérpretes. Então a gente estava falando de um evento grande aqui que tinha artistas músicos muito famosos, bandas famosas, e às vezes isso daqui do backstage é uma dor de cabeça, porque a produção do artista não foi informada. E aí isso é um papel do produtor do evento, em comunicação com a produção do artista, de informar. Nós temos acessibilidade no nosso evento, nós temos intérprete de Libras que vai dividir o palco com o seu artista. Então eu preciso do local no palco e de um espaço ali para o revezamento dos artistas. Gente, não tá aqui, mas isso é uma coisa básica que precisa colocar também, que é a água. Às vezes a gente trabalha em evento que não tem água, então isso é importante também. E aqui, por que eu voltei, que eu vim nesse checklist aqui, né? Porque eu tô falando de intérprete para recepção. Então, neste evento em específico, a gente estava trabalhando com essa equipe aqui, que eram 4 intérpretes por dia, sendo 3 para revezamento nos shows e um para recepcionar e repassar as informações desse período. Então, o ideal seriam 2 aqui também, mas o orçamento não comportava. Então, a gente trabalhou assim, com 3 para revezamentos nos shows, considerando esse horário, mas sempre acaba tendo atrasos, então o ideal é 3, porque música é cansativo, tem ali uma interpretação corporal, facial grande. É importante que, dependendo da quantidade de horas, de bandas, sejam em 3, às vezes até mais. Então, qual era o local para esse intérprete da recepção que ia ficar direcionando a comunidade surda para a área PCD? Então, isso daqui foi importante também. Aqui está ingressos, mas, enfim, não é uma exigência, né? Claro que não. Neste caso, esse festival ele ia disponibilizar um ingresso para a equipe aqui de acessibilidade em Libras, para que eles pudessem levar alguém para, de repente, né, fazer o portfólio, porque, enfim, precisa gravar, precisa registrar. E raramente a gente tem acesso às imagens que são tiradas pelo festival. E aí, neste caso, eles disponibilizaram, mas raramente isso acontece. Então, é só porque eu peguei esse checklist aqui que eu utilizei numa reunião de alinhamento. Mas, basicamente, é isso. Voltando aqui. Formação contínua sobre acolhimento e comunicação inclusiva. Gente, a acessibilidade ela também é viva, ela também está em constante mudança. Então, os termos eles estão se atualizando, a,
as nomenclaturas que antes eram usadas, elas também estão se atualizando, a lei está se atualizando, os símbolos estão se atualizando. Então, é importante que a gente esteja em constante atualização, porque em qualquer momento eu posso estar utilizando um termo que ele já é ultrapassado, como por exemplo, o termo portador de necessidades especiais, portador de deficiência, já foi utilizado e hoje não se usa mais. Então, hoje se usa pessoa com deficiência. Tratar pessoas com respeito e igualdade sem infantilizar. Isso a gente já mencionou também. A importância de não infantilizar pessoas com deficiência. Beleza, checklist aqui da estrutura física. Rampas conforme norma, com corrimão dos dois lados, em duas alturas, corredores amplos, pisos firmes, lisos e antiderrapantes, portas com largura adequada para cadeiras de rodas, assento de descanso em áreas de convivência e exposição. Isso daqui é legal a gente mencionar também, porque às vezes não tem, às vezes é muito raro da gente chegar em um festival que está tendo muitas ações e não tem um espaço de descanso, um espaço de convivência. Então a gente tem esse evento que está tendo um monte de ativação, mas eu não tenho uma área para a pessoa descansar, para a pessoa poder, né, às vezes passa muito tempo em pé, tem alguma fraqueza muscular e precisa descansar. Isso é importante. A gente está numa exposição, eu tenho um espaço ali para sentar, eu tenho um espaço para uma pessoa poder descansar. É difícil da gente se lembrar dessas coisas às vezes, mas isso também é importante e isso também é acessibilidade. Sanitário acessível, com trocadores adaptados e sempre disponíveis. Sinalização e comunicação visual, então placas com letras grandes, contraste, braille, pictogramas, mapas e folhetos com versão em braille. Aqui não tá, mas também em áudio e letras ampliadas, iluminação adequada em todos os espaços. Quando a gente está falando de iluminação, se eu vou criar um festival que vai ter muita experiência sensorial ali, que vai ter um jogo de luzes, e isso faz parte do meu espetáculo, gente, porque às vezes não tem como adequar isso, às vezes faz parte do meu espetáculo, põe um alerta e de que vai ter luzes, vai ter. Pode ser sensorialmente desconfortável para as pessoas fotossensíveis, ou eu, por exemplo, eu sou uma pessoa autista que as luzes elas me incomodam, as luzes piscantes. Então, quando eu tenho um alerta, eu já me preparo para isso, ou às vezes eu nem vou. E às vezes não tem, às vezes eu vou assistir uma peça e tem um jogo de luz muito intenso, porque é importante para o espetáculo aquilo, mas eu poderia ter me precavido se tivessem avisado, se tivesse um aviso de que teria isso. E aí às vezes desencadeia uma crise que não precisava. E eu posso citar como exemplo que eu tive numa experiência de um espetáculo que teve um excesso de luzes piscantes e, enfim, precisava daquilo, mas me desencadeou uma crise que ela durou quase uma semana. Então é importante a gente colocar esses alertas para evitar desconfortos. Recursos tecnológicos e comunicacionais. Então, dependendo do meu evento, se eu vou. Se. Ai, perdão. Dependendo do tipo de evento, do tipo de exposição, eu posso disponibilizar computador ou tablet com leitores de tela, se eu não conseguir disponibilizar um conteúdo em áudio. Áudio, áudio guia com audiodescrição de imagens e conteúdos é importante. Vídeos institucionais e informativos com libros e legendas é importante. Intérprete de Libras, já conversamos sobre, tem que ser no mínimo 2 por evento, dependendo da quantidade de horas, é mais. Acessibilidade cognitiva e sensorial. Então, linguagem simples, sem ambiguidade. Então, isso daqui também é importante, gente. É claro, a gente está falando aqui, às vezes, dentro do espetáculo, tem, né, por
enfim, por várias questões, por conta do texto, porque faz parte do texto, metáforas e afins. Mas as pessoas neurodiversas, elas são bem literais. Eu, por exemplo, eu tenho uma literalidade que às vezes é complexa, às vezes eu não entendo uma piada. Então isso daqui é importante também. Evitar a infantilização, gente, isso daqui eu vou bater bastante nessa tecla porque é muito importante para se a gente vai falar com uma pessoa com deficiência intelectual, com uma neurodiversidade ou afins, isso é importante. Material com textura, contraste e aromas para apoio sensorial. Então, se eu estou tentando fazer um, um acolhimento ali de pessoas neurodiversas, esse apoio sensorial ele é bem massa. E isso daqui é meio óbvio, que é respeitar o tempo e o ritmo individual de cada pessoa. Então, às vezes a gente tá na pressa ali para começar o nosso espetáculo e aí vai apressar uma pessoa que tem mobilidade reduzida. Não tem como, a gente tem que ter essa noção também, né? Inclusão de públicos específicos, então a gente tem que disponibilizar os guias intérpretes. O que é os guias intérpretes? São os intérpretes para pessoas surdos cegas. Então, se eu quero ampliar a acessibilidade, gente, isso é muito raro de ter, viu? Além por conta do recurso, né, do orçamento e afins, é muito difícil de ter esse acolhimento de pessoas surdo cegas. Então, nós temos guias intérpretes, tecnologias táteis e atender pessoas com deficiências múltiplas conforme as necessidades específicas, garantir um ambiente acolhedor e flexível para as pessoas com autismo. Então, e sofrimento psíquico. Então, quando a gente está falando de neurodiversidade, aqui não preciso falar necessariamente de autismo, às vezes também é um recurso de acessibilidade ter um espaço para a pessoa andar. Então, às vezes, uma pessoa com TDAH, ela quer vivenciar aquela experiência, mas ela não quer ficar sentada. Então, isso é importante também. Então, existem tantas formas da gente pensar a acessibilidade. Então, a gente tem que verificar o funcionamento dos equipamentos e acessos, pontos de informação para solicitação de acessibilidade. Então, dependendo do tamanho do meu festival, eu posso ter um local em que vai ficar ali uma pessoa para orientação e solicitação dos recursos de acessibilidade, como por exemplo abafadores de ruídos. E isso daqui para aprimoramento contínuo, que são os dados e feedbacks. Então, essas coisas são muito importantes para a gente pensar no planejamento do nosso projeto. Aqui eu também trouxe um exemplo de um plano de acessibilidade que eu fiz para um festival. Deixa eu ver se eu não coloquei o nome do festival aqui, né? Não. Então, aqui a gente está pensando em um festival que está tentando abranger os três aspectos da acessibilidade. Então, o objetivo é garantir a inclusão e acessibilidade contemplando diferentes dimensões da acessibilidade física, comunicacional e atitudinal em conformidade com a LBI. A gente está considerando 20 horas de festival, sendo 10 horas em cada cidade. Aqui são nas cidades do Alto Tietê, Suzano e Mogi das Cruzes. E eu trago aqui quais são os mapeamentos para a gente criar esse plano. Então, vistoria, então visita técnica é muito importante para a gente verificar rampas, banheiros acessíveis, sinalização e rotas de circulação. E, se necessário, a gente faz uma adaptação temporária de acordo com o desenho universal. Acessibilidade comunicacional. Então, é Libras, comunicação simples e clara, divulgação acessível em Libras. Então, toda a divulgação acessível com legenda e legendas descritivas e audiodescrição. Materiais acessíveis. Então, a gente também está prevendo aqui uma programação em Braille, fonte ampliada, versão digital em PDF acessível. Acessibilidade atitudinal.
Então, formação e capacitação da produção, técnicos e artistas para atendimento inclusivo e letramento anticapacitista. E olha que aqui a gente está incluindo artistas, mas é claro, a gente está falando de uma coisa regional, né? Não está falando de artistas muito grandes. Então, a gente está trazendo também esses artistas que realizarão suas apresentações de peças, músicas, circos, o que for, mas também dentro dessa formação de capacitação e letramento anticapacitista. Campanhas educativas. Então, a ideia é que esse festival ele também leve mensagem de sensibilização sobre o respeito à diversidade e a prioridade de acesso e atendimento e filas acessíveis. Gente, isso daqui é uma coisa tão básica, mas que ainda é uma tecla que a gente precisa bater muito, que é respeitar as filas acessíveis e a prioridade no atendimento. E às vezes é uma questão de educação e de educar o público mesmo em relação a isso. Monitoria inclusiva, então eu estou falando aqui das monitoras de acessibilidade atitudinal, então uma equipe de apoio para acompanhamento de pessoas com deficiência, se necessário. Então, essa equipe vai saber como abordar sem ser invasivo e afins. Sala de recreação. Presta atenção que aqui é uma sala de recreação para crianças. Aqui não está escrito, mas é para crianças típicas também. Ou seja, não é uma sala do silêncio. Mas essa sala de recreação vai ter profissional capacitado, porque o objetivo aqui é de acolhimento para que as famílias também possam aproveitar o festival. Então, essa sala de recreação, ela tem profissional capacitado para atendimento de crianças atípicas e neurodiversas também. Mas o objetivo aqui é que os pais possam fruir também pelo festival, deixando a sua criança lá um pouquinho com esse profissional capacitado. Equipe envolvida, então a gente tem a coordenação de acessibilidade e a consultoria de acessibilidade, 2 intérpretes de Libras, porque o evento, nós estamos falando de 20 horas, mas não são 10 horas em um dia só, então são 3 horas num dia, 4 horas no outro. Eu não preciso de uma equipe muito grande de intérprete. Se fossem 10 horas num dia só, eu colocaria pelo menos 4 intérpretes. 2 audiodescritores para 4 diárias aqui, viu? Por quê? Porque o equipamento de audiodescrição, ele é caro. Eu não consigo comportar todas as ações com audiodescrição. Então, eu estou colocando 2 audiodescritores e 2 monitores de acessibilidade atitudinal. No caso, um vai ficar para monitoria inclusiva e o outro na sala de recreação. E aí aqui a gente tem um orçamento prévio de quanto ficaria toda essa brincadeira. Então aqui eu não coloquei o total, mas a gente colocou por hora. Nós temos a consultoria, o planejamento de acessibilidade, os intérpretes de Libras, que são 2, sendo esse o valor de acordo com a tabela. Monitores de acessibilidade são 2, sendo esse o valor, pensando numa tabela da FGV. Audiodescrição, a gente está trabalhando no mesmo valor do intérprete de Libras, mas no mercado a gente vai encontrar valores muito mais altos. Equipamento de audiodescrição, eu estou trabalhando com valor de mercado também para 4 diárias. Material acessível e material de adaptação. Então, se for necessário alguma adaptação, a gente está disponibilizando essa verba aqui e também para a montagem da sala de recreação. Então, basicamente, isso é um plano de acessibilidade para um festival. E é claro que aqui a gente está jogando o orçamento no campo do ideal. Ele pode ficar bem mais alto ou bem mais baixo, mas aqui o ideal é que siga esses preços de tabela, né? Esses orçamentos da tabela. Então vamos lá. Mas é claro que a gente está falando tudo no campo do ideal aqui, porque como nós sabemos, é muito difícil tornar um evento 100% acessível. É um sonho, mas ainda é muito difícil que a gente consiga comportar todos esses recursos de acessibilidade dentro de um evento.
planejamento financeiro e leis de incentivo. Então, eu mostrei ali um plano de acessibilidade e a gente vai falar um pouco sobre as leis de incentivo. Não coloquei todas as leis de incentivo aqui, mas algumas leis de incentivo elas trabalham com já algumas obrigatoriedades, né? A LPG, por exemplo, ela destina um orçamento de 10% para os recursos de acessibilidade. Então, às vezes, eu não vou conseguir comportar. E aí foi quando a gente volta lá para o meu cronograma eu vou fazer um cronograma para acessibilidade. Então eu tenho 10% do valor do meu projeto que eu posso destinar para acessibilidade. Digamos que 2% eu já destinei para possíveis adaptações e o restante eu tenho para acessibilidade. Então eu vou chegar no, numa empresa, né, de acessibilidade cultural, de produção de acessibilidade, e vou falar, cara, eu tenho isso daqui. O que que a gente consegue fazer com isso? E a gente vai jogar ali no campo do real, uma vez que eu já conheço, né, um pouco da tabela ali, já conheço os valores, eu vou jogar ali o que que a gente consegue fazer de cronograma de acessibilidade com base nesse orçamento que eu já tenho. O PNAB, ele está pedindo, né, que é a Política Nacional Aldir Blanc, está pedindo acessibilidade em suas três dimensões. Então aqui eu também tenho que jogar no campo do ideal. Perdão, tenho que jogar no campo do possível. O que que eu consigo fazer com a verba que eu tenho em acessibilidade nas três dimensões? Então, na acessibilidade atitudinal, eu consigo fazer uma formação de um letramento anticapacitista. Na acessibilidade comunicacional, eu consigo trazer audiodescrição e libras para quantas X ações. E acessibilidade arquitetônica, eu vou normalmente pensar um espaço que já seja arquitetonicamente acessível. Rouanet. A Rouanet, ela também pede ali aos recursos de acessibilidade e desde 2019 projetos que não incluem recursos de acessibilidade adequado têm 0% de aprovação. Então isso daqui é muito importante também. Se eu vou escrever um projeto para a Rouanet, eu posso organizar ele de que forma para tornar o meu projeto acessível. Aqui eu tenho uma dica de gestão, né, que é a gente ter uma planilha de custo de acessibilidade atualizada com valores de mercado para intérprete, audiodescritores, adaptações arquitetônicas e materiais especializados. Muitas, muitas dessas coisas ainda não existem valores próprios dentro do mercado, ainda não existe uma tabela. Alguns existem, né? E inclusive eu vou sugerir quais tabelas vocês podem seguir. Mas alguns desses serviços não têm, como por exemplo o serviço de audiodescrição. Não tem uma tabela fixa, porque não tem um sindicato, não tem uma federação, mas existe uma pesquisa de mercado que a gente faz. Então, quando a gente está trabalhando com um projeto, a gente vai trabalhar com três orçamentos e a gente vai no campo do ideal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado nessa dos três orçamentos aí, de pegar uma galera que vai jogar o preço lá embaixo e, consequentemente, a ética desse profissional já é questionável e o trabalho muitas vezes também pode ser. Agora, se você já conhece o profissional, já conhece o portfólio dele, já conhece o trabalho dele, tem recomendação do trabalho dele, e ele, beleza, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse valor que dá para você, de acordo com o orçamento que você tem, mas não é o ideal, beleza? Isso é uma coisa. Mas a gente precisa ter isso em vista, até para valorizar o trabalho dos profissionais de acessibilidade também, porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho muito tranquilo, não é um trabalho que tem muito mercado, o mercado está começando a crescer para a gente agora, então também tem que valorizar o trabalho. E é isso, eu gosto muito de mencionar sempre que eu entendo o lado dos artistas, dos produtores, dos gestores culturais em fazer um evento acessível, que é um desafio,
que é complexo, que é difícil, mas também tem o meu lado, quanto pessoa com deficiência e quanto profissional de acessibilidade. E a partir disso, a gente precisa falar, né, dentro dessa planilha da valorização dos profissionais de acessibilidade. Então, pensando em orçamentos e honorários, garantir valores justos e adequados ao mercado, utilizando referências como a tabela da FGV, que já é uma tabela que produtores culturais utilizam, e a da FEBRA-PILS, quando a gente está falando de acessibilidade comunicacional, é a tabela de intérpretes e guia intérpretes. Então, às vezes a gente solicita vários orçamentos e dá para tirar uma base simplesmente aqui, ó. Você coloca febrapios.org.br e a gente tem aqui a lista de referência de honorário. Interpretação em contextos culturais e artísticos, então cinema, shows, espetáculos, esse é o valor por hora. Aqui tá trabalhando com no mínimo 3 intérpretes, sendo um intérprete surdo, que é o ideal, mas é difícil. Então, normalmente, dependendo de quantas horas são, a gente trabalha com no mínimo 2 intérpretes, sendo dependendo da quantidade de horas, perdão, sendo 3 intérpretes. Um consultor surdo, um intérprete surdo é sempre importante de ter. Aqui na região do Alto Tietê ainda é difícil de encontrar esse profissional, mas em São Paulo tem bastante. Então a gente sempre trabalha também igual na audiodescrição com um consultor surdo. Aqui na tabela da FebraPills a gente tem a lista de referências para diversos tipos de conferências, né? Diversos tipos de contextos. Então, contexto de conferência, de lazer, turismo, saúde, mas essa tabela ela já não está atualizada desde 2020, eu acredito. Posso estar enganada, mas já faz um tempo que ela não está atualizada, então alguns intérpretes já estão trabalhando com um valor a mais. Até porque nessa época aqui, quando surgiu essa tabela, ainda podia ser MEI para ser intérprete de Libras, e agora não pode para trabalhar com Libras. Então o valor da nota para ME tem um imposto aí grande, então eles acabam embutindo, né, dentro do orçamento. Para tradução, a gente também tem um preço, então para tradução literária, esse é o preço por lauda. Para tradução de vídeos, eu acho que é aqui na interpretação, vídeos, aqui, vídeo para internet, filmes, então é sempre nesta base aqui, mais ou menos neste orçamento. Então, sempre oferecendo um orçamento com base nessa tabela. Guia interpretação para surdo cego também tem um valor específico regulamentado. Para acompanhamento. E o que é a FebraPills, né? Aliás, que é a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e guia intérpretes de língua de sinais. Então, a FebraPills ela está regulamentando esses valores aí, tá trazendo uma lista de referências para a galera conseguir oferecer um orçamento justo de acordo com o trabalho. Então, você encontra aqui. Um minutinho. A FGV você também encontra aí você jogando tabela de preços da FGV, só que aqui é difícil de ter um de ter valores específicos para acessibilidade, mas aí a gente tem outros valores também, né, que entram nessa questão aí de acessibilidade, que é ambulância, bombeiros,
e afins. Mas para criar uma base de um orçamento, pensando em locação de equipamentos, de acessibilidade e afins, é importante ter. Aqui também tem uma base para audiovisual, então é importante utilizar como base, mas sempre fazer uma pesquisa de mercado. é, não tem como, precisa fazer uma pesquisa de mercado, mas basicamente os valores eles vão variar dentro deste orçamento aqui, deste plano de acessibilidade que eu criei. Mas, enfim, varia de lugar para lugar, de pessoa, profissional para profissional. Então, os valores que a gente trabalha aqui no Alto Tietê não são os mesmos valores que trabalha em São Paulo. Então, às vezes, quando a gente vai pegar algum evento em São Paulo, o, tem alguns custos a mais, então isso vai variar bastante. Mas, em suma, é nessa base aqui de serviços e produtos que a gente vai trabalhar. Mas é isso. Se você fizer uma boa pesquisa de mercado, você também encontra algumas tabelas de acessibilidade arquitetônica. Então, deixa eu ver se eu não tô vazando aqui. Eu acho que eu vazei o nome da empresa, mas não tem problema. Aqui a gente tem alguns valores do piso tátil. Enfim, são informações que a gente consegue encontrar na internet facilmente. A placa visual, que tá meio. A qualidade tá meio ruim. Mas, enfim, precisa fazer uma boa pesquisa de. Acho que agora melhorou um pouco. Uma boa pesquisa de mercado aqui para fazer as adequações também, né? Quando a gente está falando de adequação. E aí é através desses valores aqui que eu chego naquele preço pensando em poucas adequações. Por isso que a gente sempre pensa em aqui no planejamento, em um mapeamento com os locais onde já sejam acessíveis, onde eu precise fazer poucas adaptações. Mas, de modo geral, é isso. Voltando aqui para valorização dos profissionais de acessibilidade, então garantindo esses valores justos de acordo com o mercado. Legislação, então a legislação ela diz, né, de acordo com a lei, que são no mínimo 2 profissionais com revezamento. Isso é uma questão muito grave para gente se atentar, porque mais de uma vez eu estive em eventos em que estive como espectadora e não necessariamente como trabalhadora da acessibilidade, mas e pude ver intérprete de Libras trabalhando. Eu estive em um evento que eu vi a intérprete de Libras trabalhando 10 horas seguidas, sozinha. Então, isso é muito grave, assim, muito grave mesmo, porque existe uma legislação e ela precisa ser cumprida e também existe uma coisa da dignidade da pessoa humana. Então, é um trabalho que ele exige muito do cognitivo, que é essa tradução e interpretação de Libras. Então, você está passando, principalmente quando ela é simultânea, assim, você está passando de uma língua para outra simultaneamente e a partir de uma hora já é exaustivo de fazer sozinho. Então imagine a pessoa que fica tantas horas ali sozinha interpretando aquele evento. Isso não pode acontecer. A gente precisa se atentar a isso e a gente precisa se atentar também aos profissionais que estão aceitando esse tipo de coisa, porque, enfim, existe uma questão de ética do trabalho também com o profissional de acessibilidade. Então, se a pessoa ela está indo sozinha para interpretar tantas horas, ela também já está faltando com a ética do
do profissional ali. E existe uma legislação, existe uma tabela ali da FEBRAPILS, que é a federação que sugere que se trabalhe a partir, no mínimo, de 2 profissionais intérpretes de Libras. Então isso é muito grave. Quando eu vejo em eventos, e várias vezes já vi, e sempre me faz refletir bastante, assim, quando eu vejo a pessoa ali sozinha, várias horas interpretando, chega a ser angustiante para mim e acaba inclusive estragando um pouco da minha experiência quanto público, porque eu fico preocupada com aquele intérprete que tá ali muitas horas sozinha. Então a gente precisa se atentar a isso também. Valorizar a consultoria especializada como parte de equipe técnica. Então, já que a gente quer fazer um evento acessível e que a gente está pensando no evento acessível desde a elaboração do nosso projeto, então por que eu não convido a consultoria de acessibilidade para fazer parte da equipe do meu projeto desde o princípio? Então, eu valorizo o trabalho de acessibilidade, eu dou visibilidade para esse trabalho e desde o princípio eu estou pensando na acessibilidade como parte também do meu projeto integral e não só como uma obrigação, como uma coisa que eu devo cumprir por, por conta de exigência do edital. Eu acho que a gente precisa pensar a acessibilidade para além disso. E sim que existem pessoas que necessitam desses recursos de acessibilidade para que possam ter a mesma experiência que o público que não tem deficiência. E eu acho que um pouco do nosso objetivo, quanto trabalhador da cultura, é democratizar a cultura. E democratizar esse trabalho de acessibilidade é democratizar a cultura, é criar uma cultura de acesso. Eu acho que a gente precisa pensar bastante quais são os passos para a gente criar uma cultura de acesso. E quando a gente valoriza essa consultoria especializada desde o princípio do projeto, a gente já está criando um projeto de articulação de público. Então, muitas vezes, o projeto ele chega para mim para daqui uma semana a execução dele e, e a produtora, a produção quer que eu articule esse público em uma semana. E é difícil, assim, tipo, a gente tem grupos em que nós temos pessoas com deficiência, é claro, a gente encaminha lá que vai ter o projeto, a gente faz o convite, mas quando a gente começa a se preparar antes, é mais fácil da gente articular esse público. E aí a gente pode fazer um plano de articulação de público, né? Principalmente com associações. Então, a gente pesquisa ali na região, nas proximidades, quais são as associações que tem de pessoas com deficiência, se tem associações de pessoas com surdez, se tem associações de pessoas cegas, quais são as associações que a gente tem, como que a gente pode se articular com essas associações para trazer esse público para o nosso projeto, para se aproximar desse público. A gente planejando com antecedência. Aqui na região a gente já chegou a fazer isso e é bem legal de se articular com a Secretaria de Educação do município, então de se articular com as escolas e previamente, né, muitas vezes até a própria Secretaria de Educação, dependendo da locomoção, fornece o transporte escolar para levar a escola até o evento. E aí, ok, eu quero articular um público de crianças surdas. Em São Paulo tem muitas escolas bilíngues. Aqui na região do Alto Tietê nós não temos muitas, mas temos também. Então já fizemos também esse projeto de articular com a Secretaria de Educação e com a escola que tem um número razoável de crianças surdas para a gente conseguir levar essas crianças até o espetáculo. Ou de repente, de como
de como a gente escreveu o projeto, já colocar como contrapartida ir até aquela escola. Então, esse projeto de articulação de público, ele é feito antes, então não é uma coisa feita na hora, assim, ai, daqui uma semana é um espetáculo e eu quero levar X pessoas surdas, porque eu não quero desperdiçar esse orçamento. Então, a gente tem que articular isso antes. Espaços de convivência. Então, também conseguimos fazer essa articulação com espaços de convivência para as pessoas com deficiência. Dependendo da região, existe mais de um espaço de convivência. Também dá para fazer essa articulação. E aí é isso. Eu posso colocar como contrapartida de ir até esse espaço de convivência, ou eu posso, de repente, já destinar uma verba do meu projeto nessa articulação de público para alocação de transporte, para eu conseguir fazer essa locomoção dessas pessoas, dessas crianças para o espetáculo, para o evento e afins. Então, tem como a gente fazer um plano de articulação de público bem legal, mas esse plano tem que começar antes, assim. Então, a gente consegue. E a gente precisa dialogar com o poder público nesse momento, assim. Se a gente vai falar com escolas, se a gente vai falar com associações que são mantidas através de verba pública ou com espaços de convivência dessa forma, mas existem muitas instituições que a gente pode dialogar para conseguir articular esse público e pessoas também que a gente pode trazer para tentar articular esse público dentro do nosso projeto. Então, ok, eu tenho uma consultoria especializada já no meu projeto e eu quero que eles façam um plano de articulação de público. E se de repente, dentro dessa consultoria especializada, eu tenho já uma pessoa com deficiência que é uma representatividade forte ali naquela região. Então a gente também já fez isso aqui para conseguir aproximar esse público, de trazer uma representatividade dentro daquele grupo para que essa representatividade consiga articular com esse público. Então, eu citei um exemplo lá no início, né, quando eu trouxe um pouco do meu trabalho com a Central de Interpretação de Libras. E um pouco desse trabalho também foi essa aproximação com a comunidade surda e trazer pessoas da comunidade surda aqui que tem muita visibilidade e representatividade para perto. Então, eu acabei elaborando um evento juntamente com a Secretaria de Comunicação. E nesse evento, 90% do público era de pessoas sinalizantes, de pessoas surdas e intérpretes de Libras ou estudantes de Libras. Então, a gente conseguiu articular muito bem essa comunidade através das próprias referências deles, através das próprias representatividades deles. Então, isso é muito importante quando a gente está falando de, legal, eu quero me articular com esse público, eu quero esse público. Mas aí, às vezes, essa pessoa não está se sentindo representada por aquele espetáculo, não está se sentindo representada por aquele espaço, às vezes não faz sentido para ela. E quando a gente fala de articulação de público com deficiência, e às vezes existem muitas críticas assim de eu fiz o evento com acessibilidade e não tinha público, não tinha pessoa que utilizava desse recurso, eu desperdicei o orçamento. Só que às vezes não tem nenhum público sem deficiência, né? Às vezes não tem público, assim, já participei de eventos que não tiveram público. E aí foi um desperdício de orçamento porque o público não foi? Não, acho que foi uma experiência para pensar em como articular o público, como articular a pessoa. E quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de criar essa cultura de apropriação dos espaços entre as pessoas com deficiência. Então, eu citei que 1 a cada 14 brasileiros são pessoas com deficiências, de acordo com o censo de 2022. Então,
Por que que esse público não está se apropriando dos espaços culturais? Só que a gente tem um problema social de que, de modo geral, as pessoas que estão fora da cultura não se apropriam desses espaços culturais. Então, a gente está criando agora essa cultura de que existe uma cultura acessível, de que existe acessibilidade cultural e de que as pessoas com deficiência podem se apropriar desses espaços. Então a gente precisa aproximar essas pessoas, mostrando de que estamos em busca da democratização do acesso, da criação de uma cultura de acesso, da criação de espaços que sejam de fato acessíveis, de uma cultura que seja para todos de fato e não somente no discurso. E isso exige muito trabalho, isso exige muita conversa, isso exige muita descentralização de onde está o nosso trabalho quanto trabalhador da cultura, de onde a gente está focando, de onde a gente está mantendo esse trabalho, qual é o nosso foco, o foco da nossa discussão. E quando a gente está falando de descentralizar, né, de tirar dos centros e também levar para a periferia, isso também é um trabalho com as pessoas com deficiência, de descentralizar o público de pessoas sem deficiência e mostrar para as pessoas com deficiência que a gente também está trabalhando em prol delas, de que a cultura também é para elas e de que a cultura também pode transformar a vida delas, de que eles também podem fazer arte. Então, eu acho muito bacana quando eu trabalho em, em alguns projetos e as propostas são oficina de teatro, oficina de pintura, oficina de X, Y, para pessoas com deficiência. Só que a proposta ela é bonita, só que se eu não articulei esse público antes, a minha oficina ela vai acontecer e não vai ter ninguém, porque esse público não foi alcançado ainda. Então eu preciso fazer um trabalho, um planejamento de articulação de público que ele vem antes. E não necessariamente, porque às vezes eu não vou ter verba para isso. Realmente, às vezes eu não vou ter orçamento para ter uma consultoria especializada como parte da minha equipe técnica. Mas eu, quanto produtora cultural, enfim, tenho que trabalhar o dobro, sempre tenho que trabalhar o dobro, né? O produtor ele faz tudo. Mas eu, quanto produtora cultural, eu posso fazer um plano de articulação de público, eu posso fazer um planejamento de acessibilidade que, que esteja dentro do meu orçamento e que mesmo assim eu consiga oferecer uma acessibilidade de qualidade, uma acessibilidade com profissionais capacitados, com equipamentos capacitados, né, com bons equipamentos, com tecnologias assistivas. Muitas tecnologias assistivas, por exemplo, elas são gratuitas. Eu consigo dar uma pesquisada e aprender a mexer nisso. Muito do trabalho de acessibilidade eu posso fazer por minha conta. Eu posso eu mesma descrever uma imagem e publicar nas minhas redes sociais com a legenda para todos verem. Hashtag para todos verem, ou com a legenda hashtag descrevi para você. Então, eu posso começar fazendo um trabalho de acessibilidade. E aí a gente volta para a premissa, que eu acho que é a base do trabalho de acessibilidade é a acessibilidade atitudinal, que é a partir do meu comportamento, da minha atitude, de como eu quero alcançar as pessoas, que eu consigo trabalhar em prol das outras acessibilidades também. Então, eu sozinha consigo, sem necessariamente. É claro que o ideal é sempre ter um profissional especializado e a gente está discutindo bastante no campo do ideal. Mas o que que eu posso fazer quanto produtora que eu não tenho uma consultora especializada, mas eu consigo fazer sozinha? Eu consigo ligar na Secretaria de Educação e saber se eu tenho uma escola que tem crianças surdas, se eu posso levar o meu espetáculo para essa escola, como que eu posso aproximar essas crianças do meu espetáculo. Eu sozinha consigo
articular esse público, entrar em contato com as associações, com os espaços de convivência. Mas eu também tenho que ter uma noção de, tá, eu quero trazer esse público, mas o meu espetáculo está de fato acessível? Porque eu vivi uma experiência também um pouco complexa de um festival de curtas e filmes e afins que foi levado para um espaço de convivência de pessoas com deficiência, mas nenhum filme tinha audiodescrição. Então, em um determinado momento, as pessoas cegas que estavam ali, elas simplesmente levantaram e foram embora. Porque eu não fiz parte da consultoria desse projeto, eu fui somente para fazer a Libras, que também não tinha nos filmes. E aí a gente fez por fora e pude ver como que essa falta de planejamento ela pode atrapalhar a experiência do público, porque aí a pessoa ela já tem essa vivência desse esse desconforto, ela não vai querer viver isso uma segunda vez. Então é meio complexo quando a gente pensa nisso. Então, quando eu falo que a gente tem que pensar no público com esse carinho e com esse cuidado, é pensar que existem inúmeras pessoas com deficiências, com inúmeras subjetividades, com diferentes necessidades específicas e recursos de acessibilidade. E como que eu consigo abranger todo mundo? Não consigo. Não consigo abranger todo mundo. Mas como que eu consigo não tornar uma experiência, pelo menos, traumática para aquela pessoa? Então, eu acho que nosso papel quanto produção cultural, quanto trabalhador da cultura, é, quanto artista, e falando também como artista e como uma pessoa que foi transformada pela arte, é que a arte faça esse papel transformador na vida das pessoas e não que seja mais uma experiência traumática. E falando como uma pessoa que teve inúmeras experiências traumáticas nos lugares, assim, por conta de luzes, por conta da falta de acessibilidade arquitetônica, por conta da falta de um abafador de ruído. Então, eu sempre tô com o meu, mas às vezes eu esqueço. E às vezes esse olhar sensível, ele pode mudar completamente um projeto. Esse tato de pensar, cara, como que eu posso tornar essa experiência tão impactante e transformadora para essas pessoas como ela é para mim. Então, e isso vem tudo de um trabalho de formiguinha, assim. É claro que a gente fala muito de acessibilidade e de quais são os nossos sonhos, né? E eu citei mais de uma vez que o meu sonho é trabalhar num projeto que seja 100% acessível, mas mas é tudo um trabalho de formiguinha, é um trabalho de educação da sociedade civil, é um trabalho de educação de público, de, de, de educar esse público de que a cultura é deles, de que a arte é deles, de que o espaço é deles também. Então, é um trabalho de formiguinha de fato, mas é um trabalho que eu acredito muito e que eu acho que ele é muito possível, que a gente tem muito potencial de fazer isso acontecer, desde que a gente queira. E, e eu acho que a parte do querer fazer isso acontecer é o princípio. A gente, às vezes, num evento assim com pessoas com deficiência, quando tem uma pessoa surda e ela fala da experiência dela, aquilo já valeu a pena, mesmo que em 20 apresentações não tenha tido uma. Então é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos e de formiguinha, mas essa pessoa que teve uma experiência transformadora, ela vai falar para outra, que vai falar para outra, que vai falar para outra, e elas vão criando uma rede de pessoas que, cara, aquele trabalho, ele é impactante, ele é importante e eu preciso espalhar isso. E
Basicamente é isso por enquanto.